Olá, turminha querida, sejam bem-vindos. Bom, meu terceiro ano querido, nós vamos para a nossa aula de História de Fortaleza, né? Em que eu havia planejado uma aula diferente, assim como eu trouxe sobre a Praça do Ferreira. Infelizmente, não foi possível, tá? Mas a gente vai conversar aqui sobre algumas praças, tá certo? Esse assunto está na apostila de vocês, tá, crianças? Eu vou colocando aqui cada assunto para que vocês possam, né, depois acompanhar aqui um pouco sobre essa conversa através da apostila de vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos conhecer essa praça que se chama Passeio Público. Aí nós vamos dar uma passadinha pela Praça José de Alencar e nós vamos sair lá na Praça da Lagoinha. Então, vocês vão fazer essa viagem junto comigo aqui através dessa videoaula, tá certo? Então, vamos lá. Na aula passada, né, pessoal, a gente aprendeu e conheceu, provavelmente alguns de vocês devem ter conhecido, né, visto pela primeira vez, a Praça do Ferreira. Se não, a maioria já passou lá com a mamãe ou com o papai ou com algum familiar, mas assim, a gente, né, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa praça, né, através da videoaula que foi gravada lá. Hoje a gente vai, né, fazer um passeio aqui por essa praça, né? A gente viu que a Praça do Ferreira, né, gente, ela tem uma importância muito grande para a história da nossa cidade. Não diferente dela, não, e nem tanto, e nem tão menos importante quanto a Praça do Ferreira, hoje nós vamos conhecer também essa Praça do Passeio Público. Foi por muito tempo conhecida também como Praça dos Mártires, né? E por que esse nome, Mártires, né? Porque lá as pessoas mais velhas, se você perguntar aí algum familiar seu, vão conhecer muito provavelmente por esse nome, tá? A Praça dos Mártires. Essa praça, ela foi palco de muitos acontecimentos políticos, tá, gente? A Praça do Ferreira, a gente viu que é o palco de muitas manifestações culturais, sejam elas manifestação da arte popular, das pessoas que estão lá se apresentando, como realizando trabalhos como é que eu quero dizer, de artesanatos, é o ponto de encontro de muitas pessoas, enfim. A Praça do Passeio Público, ela foi uma praça de acontecimentos políticos, né? E ao lado dessa praça tem um forte, né? Na verdade, deixa eu ver aqui o nome. É um forte mesmo, né? Nomeado como o forte onde Bárbara de Alencar esteve presa, porque essa Bárbara de Alencar participava de movimentos em prol da independência do Brasil. E eles foram. Aí algumas pessoas, juntamente com ela, tá, pessoal? Eles lutavam contra, ou aliás, a favor dessa independência e do movimento que proclamou a República lá no Crato. E então, essas pessoas que se juntaram a ela, eles foram executados nessa praça aí, né? Nessa praça do Passeio Público. Então, por isso ela é chamada de Praça dos Mártires. Bom, essa praça também, ela foi uma das primeiras praças de Fortaleza. E aí eu vou associar essa praça a um grande movimento, a uma grande época em que a gente já conversou em aulas passadas, que foi a época chamada Belle Époque, né? Que nós conversamos já, que foi a época em que as pessoas aqui de Fortaleza, né? Que a cidade, na verdade, sofreu influência da França, né? Da cultura francesa. Inclusive, esse assunto, né? Vou até procurar aqui, que se encontra na apostila de vocês sobre isso. E aí a gente já conversou nessa época aí da Belle Époque. E a gente viu que as pessoas, né, se vestiam de acordo com a cultura francesa, né?
e também eles falavam, queriam falar, né? Até existia uma crítica em cima aí dos fortalezenses, do povo cearense, em que se basearam muito nessa cultura francesa, e eles queriam falar essa língua, e também se vestiram muito baseado nessa época. Inclusive, essa imagem que eu estou trazendo para vocês retrata bem esse tempo, né, em que as pessoas se vestiam. Olha, as mulheres com esses belos vestidos, chapéu na cabeça, luva na mão. Imagina aí, não é? Uma capital quente, que nosso estado é caracterizado como um estado assim, do tempo quente, né, do calor. E as pessoas, né, muito envolvidas com essa cultura, queriam se mostrar que eram chiques, que tinham uma linhagem diferente do povo cearense. E aí eles sofreram foi, tipo assim, algumas pessoas criticavam e até mangavam, né, deles por eles se vestirem assim, por essas mulheres se vestirem assim, os homens também, num tempo tão quente como Fortaleza, enfim. Foi uma época que durou, né, durou alguns anos aí, essa influência da Belle Époque. E nesse mesmo tempo, né, gente, em que a cultura francesa fazia muito parte do cotidiano das pessoas, dos fortalezenses, essa praça do passeio público, ela foi dividida em 3 espaços. Olha só, para vocês verem como essa manifestação trouxe tanta influência mesmo para as pessoas, a ponto deles dividirem essa praça em 3 espaços. O primeiro, né, primeiro espaço lá da praça era a chamada Alameda Caio Prado. E essa parte da praça circulava as pessoas mais ricas da cidade, né? O segundo, que era ao meio, no meio da praça, era chamado de Alameda Carapinima. E circulava o povo assim entre rico e pobre, aquele povo da classe média, né? E o terceiro espaço, que já era lá embaixo, porque assim, eu projetei justamente essa aula lá gravada para que vocês pudessem ver como é que é essa praça, como é que é a construção, enfim. Essa praça já fica perto da praia, então nessa parte mais baixa da praça é que ficavam as pessoas mais pobres, digamos assim, né? Então, houve essa divisão de pessoas, né, de nível de pessoas para frequentarem essa praça do passeio público. Então, assim, a história do passeio público, ela marca justamente isso, né? Esse contexto histórico, né? Dessas pessoas mais ricas que queriam, né? Ser os bambambam da época, enfim. Não se misturavam com o povo pobre. Bom, gente, e nessa praça, ela tem muito, né? Caracterizada também por muitas árvores, né? Houve um tempo, alguns anos atrás, digamos aqui alguns 5, 6 anos ou até mais, ela estava um pouco abandonada. Então, ela sofreu uma reforma, né? Essa praça sofreu uma reforma. As pessoas não iam mais visitar, não tinha mais assim um público, né, visitando essa praça, tá certo? Eu, por exemplo, conheci, né, ela um pouco, digamos, desativada, assim, ninguém dava importância. Mas houve uma reforma muito legal, inclusive, de recuperar os locais, né? Como vocês podem ver nessa imagem, os cafés, que na época a gente chamava dos cafés, né? Funcionava aí como hoje a gente chama de lanchonete, antigamente esse tipo de coisa a gente chamava de os cafés. Então, hoje já tem essa parte toda restaurada, né? Novamente, para que as pessoas voltem a frequentar. A praça oferece já uma infraestrutura melhor, né? E lá nessa praça, gente, nós temos a árvore, o baobá, né? Que é uma árvore bem assim, que é a árvore que caracteriza o passeio público. Essa planta centenária, né? Ela foi trazida, né? Da região da África, né? Das regiões de Madagascar, lá da África, né? Muito provavelmente
trazida pelos os escravos, né, que a gente conversou na aula de história. Enfim, essa planta, né, essa árvore está lá há mais de 100 anos nessa praça. E ela é enorme mesmo, o caule dela, como vocês estão vendo aí, gente, ela é muito grossa, ela é alta, né, ó. Ela possui, ela pode atingir até 30 metros de altura. Na verdade, a da praça, eu não sei a que altura ela, né, mede, mas ela é bem alta. E ela tem capacidade de armazenar no caule dela, que é o tronco, 120 mil litros de água. Ou seja, uma árvore realmente bem grande, né? De um porte bem grande. Como vocês estão vendo aí na imagem. Bom, gente, então é isso, né? Eu fiz um pouco assim um resumo dessa praça, do passeio público. E agora a gente sai do passeio público e vamos conhecer a Praça José de Alencar. Provavelmente vocês já ouviram falar nela também. Assim como a gente associa a Praça José de Alencar ao Teatro José de Alencar. Então, vocês vejam aí nessas imagens, né? E a gente vai contar um pouco, aqui mesmo. Eu vou até deixar aqui um pouco sobre essa história, né? Dessa Praça José de Alencar, que também é uma praça muito antiga, né? Ela é a antiga Praça Marquês de Herval, na época construída. Foi chamada assim, né? Ela era chamada de Praça Marquês de Herval e também conhecida como Praça do Patrocínio. Eu conheci assim, por conta dessa igreja, né? A Igreja do Patrocínio, que a gente chama. Ela é de frente para essa praça e por isso chamavam também de de Praça do Patrocínio. Mas, assim, né, nessa praça, né, circula muito comércio de pessoas ambulantes vendendo lá. Também as pessoas sentam, conversam, né, mas o forte dela mesmo é o comércio de ambulantes que rodeiam ali a Praça José de Alencar. Enfim, né, passou-se alguns anos ela sendo chamada assim de Marquês de Herval. Porém, na época da construção do teatro, que foi em 1910, né, houve a construção do Teatro José de Alencar, que a gente também já conversou sobre o José de Alencar, né? Inclusive ele é nascido aqui no nosso bairro Messejana. E, enfim, quando teve a construção do teatro, que é de frente para essa praça, né? Então começaram a chamar a praça, né? Associar a praça ao teatro. Então começaram a chamar as pessoas que frequentavam e tudo mais na época, começaram a chamar ela de Praça de José de Alencar e por isso ficou. E hoje realmente ela é conhecida mesmo e batizada como Praça José de Alencar. E aí vocês veem a imagem dele, né, que fica bem no centro da praça, esse monumento, que a gente chama de monumento. O José de Alencar, responsável, né, por levar aí o nome do teatro e dessa praça, como também a casa, né, José de Alencar, que situa-se aqui na Messejana, ali na Avenida Washington Soares. E essa praça é uma homenagem a ele, né, que ele foi um escritor cearense, um dos principais romantismo aí, né, os livros, responsável por muitos livros de romance, inclusive a história de Iracema, da Índia Iracema, né, proveniente aí das obras de José de Alencar. Então, nós já estudamos aqui sobre ele, já vimos sobre a história dele, já mostrei a casa dele, não foi? Na época, assim, ela não era tão cheia de árvores, ela era uma praça como essa imagem aqui, ó, anterior, que eu vou mostrar para vocês. Ela era bem assim, né? Hoje, ela está mais cheia de árvores, hoje que eu quero dizer nos dias atuais, isso era aí na época que foi construído, em 1910, né? Antes até. Bom, gente, em 1903, essa praça foi, né, recebeu aí várias, né? Pronto, gente, tá aqui a imagem dela bem anterior. Ela recebeu muitas plantas
E como, assim também como o que caracterizava muitas praças de Fortaleza eram esses chamados cafés, né? Que eram os quiosques que as pessoas realmente na época vendiam cafés, chás, biscoito, que era a alimentação da época mesmo, que as pessoas procuravam os locais para sentar, geralmente as pessoas mais ricos da cidade, né, vinham para passar a tarde conversando e tomando ali o seu café. Próximo a essa Praça José de Alencar, a gente encontra um verdadeiro corredor popular, né? Que são as ruas General Sampaio, a rua Guilherme Rocha, 24 de Maio, que antes, gente, essas ruas do centro, antes, elas eram ocupadas por né, locais residenciais mesmo, era onde as pessoas moravam. Hoje virou um centro comercial, né? A gente vai ao centro, pouquíssimo a gente vê casas habitadas, né, por pessoas. Mas, assim, como a gente viu a história de Fortaleza, que se deu ali no Forte Nossa Senhora da Assunção, foi crescendo ali por volta ali da praia, e foi crescendo um pouco mais para o lado do centro, enfim. Foi aí onde começou a cidade de Fortaleza. Então, nada mais adequado do que vários pontos desse bairro, do centro, ter as praças para as pessoas conversarem, né? Deixa eu ver mais o que. E próximo a essa praça também a gente traz uma referência, né? Fazendo referência às proximidades da Praça José de Alencar, gente, tinha também o famoso Beco da Poeira, que era um centro comercial de roupas, né? Era considerado o maior centro popular de roupas de Fortaleza, né? Assim, onde recebia pessoas de vários locais, de várias outras cidades, de vários outros estados, vinham fazer suas compras nesse Beco da Poeira, porque era caracterizado como assim um comércio de valores, né, de vendas com valores bem baixos. E aí as pessoas que chamadas sacoleiras, né, vinham comprar para revender nos seus lugares, né? Enfim, essa é a Praça José de Alencar. E agora tá aí, né? Mostrando aqui o teatro, que fica bem em frente. Essa imagem é bem atual, tá, gente? Eu procurei, né, na minha pesquisa, mostrar uma imagem bem atual mesmo de hoje. A praça se encontra em reforma. Atualmente eu fui até lá para fazer uma filmagem, né, diretamente para vocês de lá, mas não foi possível entrar porque ela está toda cercada, tá? Está tendo uma reforma, então assim, vai ser bom porque quando terminar a reforma é um local legal para vocês irem lá, né? Vocês vão chamar a família. Olha, mãe, eu queria muito conhecer a Praça José de Alencar, na videoaula da tia Diana. Fiquei muito interessada. Então, façam esse passeio, né? É muito cultural, é um passeio bem cultural de aprendizagem para vocês. Bom, e agora a gente vai conhecer a Praça da Lagoinha, que fica também nas proximidades ali da Praça José de Alencar, só que um pouco mais na frente, depois até do Beco da Poeira, fica essa Praça da Lagoinha. Essa Praça da Lagoinha, gente, eu conheço também, talvez os pais de vocês, a gente conhece popularmente como a Praça dos Vendedores Ambulantes, que a gente chama de Praça Feira dos Malandros, né? Conhecida como Feira dos Malandros. É uma pracinha também ocupada por ambulantes, né? E é também uma das mais antigas de Fortaleza. Ela foi construída sobre uma lagoa, foi aterrado, né? Infelizmente, houve essa, né? Foi aterrada essa lagoa e a construção foi feita em cima dela. Portanto, o nome Praça da Lagoinha, né? Ela se chama Capistrano de Abreu, na verdade, o nome da praça, que ela recebeu esse nome na sua construção. E ela faz homenagem aí a um historiador cearense, né, o Capistrano de Abreu. Só que, como eu disse, hoje, atualmente, a gente nem chama de Praça da Lagoinha, chamamos de Praça dos Malandros, né?
Feira dos Malandros. Bom, então é isso, né? Uma praça, assim, ela é bem característica mesmo só do comércio ambulante. E essas 3 praças, pessoal, esses assuntos estão aí a partir da página 75 da apostila de vocês. Vocês vão encontrar todos esses assuntos que a tia Diana conversou aqui com vocês. E eu estou deixando aqui, aliás, eu vou falar um pouco sobre outra praça. E a gente vai deixar mais 2 para a gente conversar em outras aulas, visto que, né, os assuntos são bem legais de ser mostrado, bem interessante para que vocês conheçam sobre essas praças que fazem ali o entorno do bairro Centro, né? E agora a gente vai conhecer e relembrar, porque eu já mostrei para vocês em outras videoaulas, a Praça dos Leões, né, gente? Ela é conhecida antigamente, né, pelas pessoas mais velhas, como a Praça General Tibúrcio. Ela foi construída em 1912, bem próxima aí à construção do Teatro José de Alencar, que foi em 1910, né? Então, 2 anos depois, ergueu-se aí, né, construíram aí essa praça. E ela é um espaço cheio de árvore também, tá? Quem conhece sabe. E tem essas construçõezinhas aí, gente, essas estátuas, esses monumentos, né, que são os leões. E aí vocês, deixa eu ver aqui, tem essas esculturas, né, dos leões. Eles foram trazidas de Paris no início do século XX para cá, para essa praça, né? Na verdade, não foi nem essa escultura não foi nem feita aqui no Ceará, foi trazida de Paris e colocada aí nessa praça. E a gente também associa a história dessa praça como sendo aí a Feira dos Livros, que eu acho que vocês conhecem mais como, né, mais popular como a Feira dos Livros. Acontece, né, todo ano, no início do ano letivo, esse, essa, esse evento, que é a troca e venda de livros usados para a rede, em sua maioria para a rede particular, né? Então, assim, as pessoas vão lá para adquirir os livros um pouco abaixo do valor das livrarias. E aí é assim um acontecimento até histórico já, né? Que as pessoas já associam assim, a Feira do Livro, já sabe onde é? Já sei, lá na Praça dos Leões. Então, já carrega uma outra história, né? Também a Praça dos Leões, como sendo aí a da Feira dos Livros. Enfim, gente, então é isso, né? Perto dessa praça também tem o museu, tá, gente? O Museu do Ceará. Inclusive, bem próximo dele aí, em torno dessa praça, tem o prédio da Assembleia Legislativa, que é a atual sede do Museu do Ceará. E além de outras, né, edificações que ficam aí aos redores, como se vocês forem lá, vocês vão perceber que são as construções bem antigas e vale muito, assim, vocês conhecerem, tá? Vale muito a pena. Então é isso, né? Eu queria trazer hoje sobre essas 4 praças faladas aqui e mostradas para vocês. Sinalizei aí algumas páginas de outros assuntos que nós já vimos, então a tia Diana deixou aí essas páginas para vocês realizarem, que é justamente sobre tudo que a gente já viu aqui na aula de História de Fortaleza, tá bom, meus amores? Então é isso. Queria muito que essa aula tivesse sido da mesma forma como eu gravei da Praça do Ferreira, mas infelizmente não foi possível, né? Enfim, não deixamos de aprender nem de ver sobre essas construções tão importantes, né, culturais para a nossa história. Então é isso. Grande beijo, fique com Deus, até a próxima aula.